Senhor Jesus, felizes irmãos nesta noite de poder estar aqui, grato a Deus por essa preciosa oportunidade que o Senhor nos concede para aqui estarmos. Louvamos a Deus e também pela confiança do nosso pastor ter nos escalado aqui nesta noite. Desta feita está revendo os nossos companheiros, nossos irmãos e amigos, nosso presbítero Otávio. Deus abençoe, servo do Senhor, toda a sua família. Nosso presbítero também, patriarca, nosso irmão Severino Domingos, Deus abençoe. Grande amigo nosso, presbítero Wilson, conterrâneo, Deus abençoe. Também o nosso presbítero Marcos, que o Senhor continue abençoando os servos do Senhor e tantos irmãos aqui que nós nos conhecemos há um bom tempo. E hoje o Senhor nos deu esta privilegiada oportunidade para nós aqui estarmos adorando a Ele, na beleza da sua santidade, e nós estamos alegres, porque o Senhor tem falado conosco, tem alegrado o nosso coração por intermédio da sua palavra, por intermédio dos louvores que aqui já foram entoados a Ele, e o último louvor que o conjunto entoou ao Senhor, pedindo a Deus unicamente uma coisa: renovo. A Bíblia diz que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso nome interior, ele se renova dia a dia. Nós precisamos constantemente ser renovados pelo Senhor. Nós precisamos constantemente ser tocados por Ele. E quando o Senhor toca, Ele toca com um toque diferente, com um toque de transformação e renova a nossa vida, porque nós vivemos na total dependência de Deus. Quando o ser humano ele passa a querer ser auto-independente, aí é aonde começa principiando o seu fracasso. Quando ele se acha muita coisa, ele acaba se tornando nada. Mas nós vivemos na total dependência de Deus. Quem aqui, assim como o conjunto musical, está precisando de renovo, levante a sua mão, por favor. Eu também. Eu preciso de renovo. Queridos, faço jus também à ausência da minha esposa. Hoje é festividade da campanha evangelizadora ali em Garapu 2, e minhas crianças estão formando lá, e ela precisava também estar acompanhando as minhas crianças ali. Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 4. Pedindo permissão ao nosso companheiro, nosso presbítero, fugir um pouco da leitura que ele fizera como leitura devocional e oficial nesta noite. Capítulo 4 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, versículo de número 1, 2, 3 e o versículo de número 4, um texto bastante conhecido nesta noite. Todos encontraram? Digam amém. Diz assim, meus irmãos, capítulo 4 de João, versículo 1 ao versículo 4. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Versículo 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Queridos, como eu falei a princípio, esse texto é bastante conhecido entre nós e bastante falado entre os irmãos, que foi o encontro de Jesus com a mulher que era chamada mulher samaritana, ou a mulher de Samaria. Jesus, ele tem a necessidade, segundo o versículo de número 4, de passar por Samaria. Jesus precisava ir até aquela cidade.
E quando nós começamos a analisar um pouco do contexto da história, começamos a observar que Jesus, ele havia autorizado que os discípulos fossem comprar comida. E lá em Samaria havia uma mulher, preste atenção, havia uma mulher que precisava urgentemente de um socorro de Deus. Uma mulher que precisava ter a sua vida transformada. Uma mulher que precisava ter a sua vida modificada. E a história vai nos dizer que Jesus, ele sai e vai para Samaria. E diz a Bíblia que ao meio-dia, eu começo me prendendo um pouco aos detalhes daquilo que Jesus, ele faz. Existia muitos horários propícios para que Jesus fosse até em Samaria. Mas Jesus escolhe exatamente meio-dia. Repita comigo, Jesus escolheu o horário. E Jesus, quando escolhe o horário, Jesus sabia que exatamente de meio-dia, aquela mulher iria até a cidade para retirar água. E por que de meio-dia, que era comum entre os judeus e samaritanos também tirar água em um momento propício, aonde o sol estava mais frio, ou no período da manhã bem cedinho, ou num período da tarde, que era comum retirar água nesse horário. Mas existia uma mulher que precisava tirar água exatamente naquele horário de meio-dia. E nós observamos que a mulher precisava ter um encontro com Jesus. No versículo de número 11, a Bíblia corrobora isso que eu estou falando, que a mulher tinha vergonha da vida que ela vivia. Porque a vida que ela vivia comprometia toda a sua trajetória. E diz o contexto sagrado, que aquela mulher, quando vai tirar água de meio-dia, e eu imagino o turbilhão de coisas que se passa na mente daquela mulher. Porque quem está fazendo o que é errado procura se esconder quando ver alguém. Quem está fazendo alguma coisa que sabe que é proibido, procura se esconder, porque logo a sua consciência passa a acusá-lo. E lá vai aquela mulher tirando água, pegou os seus utensílios, cântaro, e ela vai em direção à fonte que era denominada Fonte de Jacó. E quando ela menos espera, à beira da fonte, estava um homem chamado Jesus lhe esperando ali. Quando é para encontrar-se com o Mestre, Jesus sempre estará a nos esperar à beira da fonte. Pode acontecer o que acontecer, mas Jesus sempre estará a nos esperar à beira da fonte. E diz a história sagrada, que quando Jesus ele vai encontrar-se com aquela mulher, Jesus estava esperando aquela mulher. E a mulher vai se aproximando, e o que se passa na mente daquela mulher? Meio-dia, ainda tem pessoas ainda a me observar, e ainda por cima, judeu, era conhecido pelas suas vestes. Eu imagino o que se passava na cabeça dela. Esse sim, na linguagem bem popular de hoje, esse vai me descascar. Esse vai falar
toda a minha trajetória e vai malhar aqui, me falando de coisas que eu pratico, porque certamente conhece a minha trajetória e compromete toda a minha vida. Mas aquela mulher não sabia que aquele encontro seria o encontro de transformação para a sua vida. Diga comigo, o encontro de Deus está fraco. Diga, o encontro de Deus é um encontro para transformação. E diz a história que aquela mulher, ela encontra-se com Jesus, e Jesus toma a iniciativa do diálogo com aquela mulher. E olha o que é que Jesus fala, ele diz: dá-me de beber. E ela olha para Jesus e disse: como? Sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque existia uma barreira de nacionalidade entre os judeus e os samaritanos. E a primeira barreira que Jesus ele quebra é a barreira da nacionalidade. Jesus ele toma a iniciativa e começa dialogando com aquela mulher. E diz a história sagrada que quando Jesus ele vai dialogar com aquela mulher, e Jesus diz: dá-me de beber. E ela diz: como, sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? E a Bíblia diz no versículo de número 10, e Jesus respondendo disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria águas vivas. Jesus estava querendo dizer mais ou menos isso. Se você soubesse quem é que está falando contigo, a situação deveria ser contrária. Você deveria pedir e eu iria dar a você uma água diferente dessa água que você veio retirar aqui. E a mulher, ela passa a ter curiosidade acerca daquilo que Jesus ele falava para ela. E diz a história que no versículo de número 11 ela diz: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço ele é fundo. Ela olhou para Jesus com um olhar material e não viu nenhum utensílio para poder tirar água naquela fonte. Ela não viu corda, ela não viu cântaro. Ai, irmãos, enquanto a mulher falava da água material, que ali saciava a sua sede material, Jesus ele falava de algo espiritual que mudaria a vida daquela mulher. Enquanto a mulher estava apenas achando que Jesus iria tirar, e ela disse: e tu não tens com que tirar. E tem mais um detalhe: o poço é fundo, mas Jesus ele chega aonde nós não podemos chegar. Jesus ele vai aonde nós não conseguimos ir. Jesus ele não conhece, aleluia, distância. Jesus ele não conhece dificuldade. Jesus, quando ele quer, ai, irmão, pode faltar barco, não tem problema. Jesus ele caminha sobre as águas, porque Jesus ele não olha dificuldade quando ele quer operar e fazer os seus milagres aqui na terra. A Bíblia diz que aquela mulher ela vai e começa ainda ali naquela conversa com Jesus, do versículo 7 ao versículo de número 15. Aquela mulher começa algo, e Jesus conversa algo de revelação, e revela algo no coração que estava escondido daquela mulher. A Bíblia diz que a mulher ainda surge com uma outra dúvida, no versículo de número 12: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu desse poço, bebendo dele próprio, ele, os seus filhos e o seu gado? Ela começou tentando limitar
o poder que Jesus ele tinha. És tu maior do que o nosso pai Jacó? Ela não sabia que quem estava falando era aquele que tem autoridade máxima nos céus e na terra. Ela não sabia que quem estava falando com ela naquele encontro que ela estava tendo naquele exato momento era aquele que teria e tem o poder de transformar, de curar, de libertar, aquele que tem poder sobre as águas, aquele que tem poder sobre o vento, aquele que tem poder absoluto acima de qualquer situação. Jesus de Nazaré era quem estava falando com aquela mulher naquele exato momento, e ela pergunta: és tu maior do que o nosso pai Jacó? E diz a história que Jesus, no versículo de número 13, Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água, mulher, essa água que você está acostumada aqui vir tirar aqui nessa fonte, vai tornar a ter sede. Qualquer um que vir tirar água dessa água vai tornar a ter sede. Agora tem uma coisa: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. Essa água que você está tirando aí, mulher, se você continuar tirando dela todas as vezes que você necessitar, você vai ter que vir buscar novamente. Agora, da água que eu estou falando, é uma água de transformação, uma água de purificação, uma água que tem poder para limpar o pecado da humanidade, para tirar, para extrair tudo que não presta, uma água que vai tirar todas as impurezas. E o interessante é que Jesus diz: se fará nele uma fonte. Uma fonte à luz da Bíblia significa uma nascente de um rio, é onde tudo começa. Aleluia, glória a Deus. Alguém pode até entulhar poço, como entulhar os poços lá atrás de Isaac, mas uma fonte, a Bíblia diz que ninguém pode entulhar, ninguém pode tapar, ninguém pode bloquear, porque é uma nascente de um rio e vai jorrar para a vida eterna. Aleluia. Quantos têm essa fonte aqui dentro do seu coração? Levante a sua mão para o céu e adore a Ele. Você tem uma fonte de águas vivas dentro de você. Você tem uma fonte de água viva dentro de você. E já observou que em uma fonte não fica a água parada. A água sempre está em movimento. Água parada não pode existir na vida do cristão. Água parada não pode existir. Já diz o Ministério da Saúde que a água parada é um risco prejudicial e um lugar muito propício para o mosquito da dengue. Mas nesta noite o Senhor diz para cada um de nós: existe uma fonte dentro de você. Existe uma fonte dentro de você. Alguém pode até entulhar os teus poços. Alguém pode até tentar impedir o teu crescimento espiritual. Mas só que se esquece que dentro de você existe uma fonte. E essa fonte ninguém vai conseguir bloquear. E essa fonte ninguém vai conseguir impedir o jorrar desta fonte de águas vivas. Observe que não é água parada não, irmão. Diz que é águas vivas. Dá um toque na pessoa que está do teu lado e diz: existe água viva dentro de você? Oh, aleluia. Como está essa fonte? Aleluia, foi cantado aqui.
Eu preciso de renovo. O que eu quero é renovo. Você já parou para observar que a oração do profeta Abacuque, em forma de canto, no capítulo de número 3, capítulo de número 2, também do livro do profeta Abacuque, você já observou? Olha aqui para mim, por favor, eu preciso dizer isso aqui não estava preparado, mas o Senhor está fazendo-me, aleluia, falar e descendo aqui na minha mente, eu preciso falar aqui nesta noite. O cenário que o profeta Abacuque estava vivendo não era nada agradável. Se você observar, quanto mais Abacuque clamava, mas o Senhor dizia o que para Abacuque? Vou lhe entregar na mão dos caldeus, vou levantar uma nação inimiga para que venha punir vocês pelos vossos pecados. O cenário não era nada agradável que o profeta Abacuque estava vivenciando. Mas o profeta Abacuque, no capítulo de número 2, ele clama com muita veemência. E quem sabe alguém podia até pensar, ele vai pedir mudança de cenário, ele vai pedir tantas outras coisas na sua vida. Mas sabe qual é a oração do profeta Abacuque? Que ele ora pedindo a Deus, ele diz para o Todo-Poderoso: aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra. E o interessante é que ele não pede um avivamento normal, ele pede um avivamento, ele diz: aviva a tua obra no meio dos anos. Há quem diga que a nossa carreira cristã, ela divide-se em 3 fases ou 3 etapas: começo, meio e fim. No começo é uma maravilha. No começo, se for preciso, as pessoas nos carregam no braço. Vamos para a igreja. Eu lembro que até de carro, eu novo convertido, as pessoas iam em casa me buscar. Ganhei Bíblia de presente, ganhava gravata. Mas quando chega no meio, como dizia o saudoso meu avô, o caldo começou a engrossar, a situação começou a apertar, o peso da chamada começou a arder na minha vida. Perseguições vieram, que é normal na vida de todo cristão que serve ao Deus Altíssimo. Perseguições vieram no meio da caminhada. Em momento eu pensei que estava só, que estava sozinho no meio da trajetória da minha vida espiritual. E assim como o profeta Abacuque, eu ergui a minha voz para o trono da graça e disse: aviva, Senhor, a tua obra no meio. Eu preciso a tua obra de um avivamento no meio. Aí Jesus, ele promete: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou aonde, irmãos? Jesus está no meio. Jesus está no meio. Eu gosto da expressão quando o salmista ele diz, no Salmo 46, ele diz: Deus está no meio dela e não será abalada. Oh, aleluia. Jesus está no meio. Jesus está no meio. E o profeta Abacuque disse: aviva a tua obra no meio dos anos. Na ira, lembra-te da misericórdia. E a oração no capítulo 3, versículo 17, que aquilo soa até poético para cada um de nós. Ele abre a sua boca e diz: porquanto, ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas,
Todavia, olha o que é propósito de servir, irmãos. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. É como que Abacuque estivesse dizendo mais ou menos assim: ainda que nada dê certo para mim, ainda que tudo dê errado, ainda que nada funcione, eu continuarei te servindo na beleza da tua santidade. Que inabalável deste grande homem de Deus, ainda que a figueira não floresça, pode tudo dar errado. Levante a mão comigo assim, por favor, e diga: mas eu irei até o fim. Oh, glória, aleluia, aleluia, aleluia. Jesus, ele nos chama para o encontro, assim como ele chamou aquela mulher samaritana. E o encontro dele é o encontro de revelação. E Jesus disse para aquela mulher: quem beber dessa água vai tornar a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aí aquilo desperta interesse para aquela mulher, e ela diz: Senhor, no versículo de número 15, Senhor, dá-me dessa água para que não mais venha aqui tirar. Olha a vergonha que ela tinha do passado e da vida que ela vivia. Eu quero dessa água para que nunca mais eu venha aqui tirar. Nunca mais venha ninguém apontar os meus erros. Nunca mais venha ninguém apontar as minhas falhas. Eu quero dessa água. Eu quero. Aí Jesus, que é muito estratégico, Jesus chama ela e diz: mulher, vai chamar o teu marido e vem cá. Jesus toca exatamente na ferida daquela mulher. Jesus toca exatamente. Para os mais antigos aqui, sabe o que é que eu estou falando? Aonde estava o cascão da ferida daquela mulher. Vai chamar o teu marido e vem cá. E a mulher chega e diz: eu não tenho marido. E Jesus olha para aquela mulher e diz: isso você disse com verdade, porque já tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. E aquilo desperta um interesse naquela mulher, e diz: eu vejo que tu és um profeta. E ela agora chama Jesus para um debate religioso, e ela diz: os nossos pais adoraram a Deus aqui neste monte, e vós, os judeus, dizem que o local propício para se adorar é lá em Jerusalém. Jesus agora quebra o segundo protocolo, o protocolo da adoração. E ele olha para aquela mulher e diz: mulher, a hora vem, e a hora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Para o verdadeiro adorador, ele não tem lugar, ele não tem dificuldade. Pode ser em casa, pode ser na escola, pode ser no trabalho, pode ser na igreja. O importante é adorar. Aleluia. O importante é buscar. O importante é adorar a majestade santa. A hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Você pode glorificar a Deus nesta noite. Hoje Deus preparou este ambiente aqui, este momento, aleluia. Você está aqui em um lugar confortável, ar-condicionado, cadeira acolchoada, em um conforto tremendo, aleluia. E o que é que está faltando para você adorar aquele que vive, aquele que reina, aquele que é todo poderoso e que marcou o encontro conosco aqui nesta noite? A hora vem, e a hora já chegou. Aleluia, aleluia. E a mulher ainda ficava achando que não era Jesus que estava falando com ela naquele momento. Aí Jesus chega para aquela mulher no versículo de 25 e diz: mulher, sou eu
que falo contigo. É como que está dizendo: você está duvidando de quê ainda, mulher? Sou eu que estou falando contigo. É Jesus que fala conosco aqui nesta noite. Por que tanta dúvida? Por que tanta preocupação? Por que tantas, aleluias, inquietações no teu coração? Quem sabe durante esta semana você foi tão bombardeado por alguém, por palavras, para querer denegrir, aleluia, a tua fé, acabar com o teu ânimo. Mas nesta noite Jesus nos trouxe aqui para dizer: sou eu que tenho falado contigo, sou eu que tenho animado a tua força, sou eu que tenho restaurado você diante das afrontas do inimigo, sou eu que falo contigo. O poder da transformação de Jesus. Quando Jesus entra com transformação, transforma a vida daquela mulher, e a mulher se tornou-se uma missionária para ganhar vidas para Cristo. Aleluia. Quando Jesus se encontrar, o encontro é para transformação. Quem pode glorificar a Deus aqui nesta noite? Que Deus continue nos abençoando em o nome de Jesus.